Bom, então no livro de vocês, página 34, né? Então vamos dar início à aula de física, vamos dar continuidade à cinemática escalar, tá certo? Então, pessoal, na última aula a gente finalizou, né, dando o conceito de variação de espaço e distância percorrida, tá? Então, o espaço ele vai ser representado pela letra S, né? Então, uma pequena revisão aqui. Ó. O espaço ele é representado pela letra S, né? Que ele é um indicador de posição, ou seja, o local onde o móvel vai estar em cada instante de tempo, né? Então, se houver uma variação de local conforme o tempo passa, né, nós vamos ter uma variação de espaço, que também pode ser chamado de deslocamento escalar. O que foi que aconteceu ali, Lucas? Era aí. Eu bati o joelho machucado, que eu caí da bicicleta aí, machuquei o joelho e eu Eita. bati ele. Tá doendo muito. Não precisa sair, não. Você deixa, pelo menos você fica ouvindo a aula, passa um gelinho aí, mas não precisa sair da aula, não, tá bom? Faz um esforçozinho aí. Então, a variação de espaço também é conhecida como deslocamento escalar, ela vai ser representada pela letra grega delta, né? E mais um S, que é delta S. Então, variação do espaço. Vai ser sempre a posição final menos a posição inicial, tá? Esse S0 significa posição inicial, tá? Esse S0 significa posição inicial. O SF, posição final, ok? Então, vamos lá. Uma pequena revisão. Deixa eu colocar aqui uma página. Imagine que você vai ter aqui a reta do espaço, tá? Eu vou ter aqui a reta do espaço. Espaço, né? Eu vou representar sempre assim, ó. Um S, tá? Vou representar ele em metros. Tranquilo? Lembrando, ó, que o zero eu vou colocar sempre como sendo a origem do espaço. Ok? Vou colocar aqui de 10 em 10. Tudo que tiver à direita de zero é positivo. Tudo que tiver à esquerda de zero vai ser negativo. Ok? Então, se lá aqui é negativo, então é menos 10, menos 20, menos 30 e assim por diante. Tá certo? Então, vai que o móvel, ele saia da posição, né? Saia da posição aqui, menos 10, ok? Essa reta aqui representativa do espaço. Eu vou colocar aqui a posição inicial para um móvel qualquer, sendo menos 10. E esse móvel vai deslocar-se até a posição 60. Tá? Ele vai deslocar-se até a posição 60. Ok? Então, essa aqui seria meu S0 e isso aqui seria meu SF. Bom? Nesse caso, o ΔS vai ser sempre posição final menos a posição inicial. Tá? É sempre a posição final menos a posição inicial. Que eu posso representar SI ou S0, tanto faz. Tá? SI ou SF. Então, o deslocamento vai ser dado por, nesse caso, ó, 60 menos, né? Menos, aí o menos 10. Exatamente, aí quem falou 70 acertou. Ó. Menos com menos dá mais. Opa, daqui, colocou aqui.
né? Menos com menos dá mais. Então vai ficar 60 mais 10 é igual a 70 metros. Tá bom? Neste caso aí, ó, lembrando, ó, o móvel movimenta-se no mesmo sentido da trajetória. Então, quando o móvel movimenta-se no mesmo sentido da trajetória, nós dizemos que o movimento é progressivo. Tá? O movimento é progressivo. Tranquilo? Qual é a distância percorrida por esse cara? Ó, a distância eu vou representar pela letra D. Nesse caso, ó, a distância coincide com o deslocamento. Ó. A distância, como ele está só indo, daqui para cá dá 10, ó, 10, aí 20. No caso, metros, porque eu adotei como metros. Podia ser quilômetros, quilômetros se eu tivesse adotado como quilômetro, tá vendo? Então, ó, de menos 10 para 0 dá 10, 10, aí mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. Se eu for contar aqui, ó, todos esses espaços, ele vai coincidir também sendo de 70 metros. A distância coincide com o deslocamento escalar. Tá bom? Agora vamos para uma próxima página aqui. Eu vou fazer o contrário. O cara vai se deslocar para a esquerda. Vou colocar a mesma trajetória, certo? Coloco sempre a mesma trajetória. Deslocamento também dado em metros, tá bom? Deslocamento vai ser dado em metros. E vou colocar aqui a origem dos espaços, 0. Tudo à direita de 0 é positivo. Mesma coisa, tá bom? Isso aqui é uma revisão. Tudo à direita de 0 é positivo. Tudo à esquerda de 0 é negativo. Menos 10, menos 20, menos 30 e assim por diante, lá para trás. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ok. O cara, ele vai se deslocar, ó, ele vai deslocar agora ele vai se deslocar da direita, né, para a esquerda. Ele vai correr lá da posição 60 e vai vir até a posição menos 10. Tá? E vai chegar aqui. Ó. Chegou aqui. Nesse caso, a posição inicial, né, é 60, a posição final é menos 10. Delta S, né, é sempre posição final menos a posição inicial. Tá? Sempre a posição final menos a posição inicial. A posição final é menos 10. Menos da fórmula. A posição inicial é 60. Né? Então, menos 10 menos 60 dá igual a menos 70 metros. Então, o deslocamento escalar tem um ciclista. Exatamente, ó, o Igor falou aí que eu sou ciclista. De vez em quando eu gosto de dar umas pedaladazinhas, tá? Menos 10 com menos 60 dá menos 70 metros. O cara está deslocando-se para a esquerda. Esquerda. Significa dizer que o movimento é movimento retrógrado. Muito bem, retrógrado. Ok? O movimento é retrógrado. E se eu perguntar qual a distância? Aí você vai dizer menos 70. Quando se fala retrógrado ou regressivo, tá? Ou regressivo.
Retrógrado ou regressivo. Mais usado, mais padrão é retrógrado, tá bom? E a distância? A distância é 70, né? Quando a gente fala em distância, a gente não vai falar no sinal, tá? Porque, ó, daqui para cada 10, daqui para cada 10, daqui para cada 10, para 10, mais 10, mais 10, mais 10. Se eu contar todos esses espaçozinhos aqui, dá 70 metros. Vejam que já mudou aí uma coisa. O deslocamento escalar, né, quando eu falo em deslocamento ou variação de espaço, menos 70. Porque indica que ele está indo para a esquerda. Só que a distância efetivamente percorrida foi 70 metros. Bom? 70 metros. Então mudou aí, ó. Houve, exatamente, o deslocamento pode ser negativo, a distância não, tá bom? A distância entre dois pontos não é negativo. E se eu fizer ainda outro exemplo, né? Para que vocês vão entender a ideia como é aqui. Ó. Se eu fizer ainda outro exemplo, colocar novamente a reta do espaço, né? Toda vida eu coloco aqui. Se eu colocar aqui, ó, novamente a reta do espaço, tá certo? Posição em metros. Vou colocar novamente todos os mesmos valores. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Vou colocar agora em quilômetros, tá? Quilômetros. Agora eu vou me representar aqui como o Igor falou. Vou colocar só valores positivos, tá bom? Então eu vou sair, ó. Eu pego minha biker. Né? Pego minha bikezinha aqui, ó. E vou dar uma pedalada. Imagina que eu saio do quilômetro 7, ó, vou sair do quilômetro, olha só que legal. Vou sair do quilômetro 0, aí vou, ando. Quando eu andar 70 quilômetros, aí eu vou pegar voltando aqui, ó. Pego voltando. E quando chego nesta posição, tá? Quando eu chegar aqui nesta posição, eu cansei e não vou conseguir andar mais. Vou tentar desenhar aqui a bicicleta. Isso aí, ó. Olha só que legal. Eu saí do quilômetro 0, tá? Presta atenção no que eu fiz aí, ó. Saí do quilômetro 0, fui até o quilômetro 70 e retornei para o quilômetro 30, tá? Para o quilômetro 30. Cheguei aqui, não consegui andar, minhas pernas travadas, tive que ligar para alguém e me buscar. Eu uso um aplicativo, né? E esse aplicativo me dá a distância que eu percorri. Tá tranquilo? Me dá a distância que eu percorri. O que é que eu vou fazer? Se eu pegar, ó, como referência essa trajetória aí, do quilômetro 0 ao quilômetro 70, esse meu movimento é progressivo. Eu estou indo na mesma direção da trajetória, né?
Então, se eu pegar como referência esse movimento de ida, né, nós temos o movimento progressivo. Ok? Se eu pegar como referência o movimento de volta, né, eu tenho um movimento retrógrado, que está indo contrário à trajetória. Né? Então, eu vou ter um movimento progressivo na ida, um movimento retrógrado na volta. Tá certo? Bom, o deslocamento escalar, né, ela vai ser só a posição de início até onde a posição que eu parei. Tá? Ó. Então, ó, o início ó, é aqui. Ó. O meu objetivo final era vir até em casa. Não consegui, parei aqui, ó, na posição 30, né? Então, qual foi o deslocamento escalar? Deslocamento escalar, delta S. O delta S vai ser o quê? A posição final menos a posição inicial, tá? Sempre. Posição final menos a posição inicial. Então, qual é o deslocamento? Exatamente, ó, como o menino colocou aí, o Wesley colocou, ó, 30 menos zero e deu 30 quilômetros. E a Tá? distância percorrida é de 100. De 100? Vamos ver se é 100 mesmo, tá? Vamos ver se é 100 mesmo. O meu aplicativo, que eu uso, né, com GPS no celular, eu uso esse aplicativo e ele vai me dar a distância total que eu percorri, tá? Ele me dá a distância total. E qual foi a distância? Então, a distância percorrida vai ser a ida mais a volta, tá? É a distância de ida mais a distância de volta. Quando eu falar em distância percorrida, é tudo que eu andei. Tudo, tá bom? Então, ó, é o movimento progressivo mais o movimento retrógrado. No movimento progressivo, ó, eu saí do zero e fui até a posição 70. Então, é 70 quilômetros, né? Ó, mas o movimento de volta. O Wesley diz que é 110. Ó. Eu estava na posição 70, ó, aí vim até a posição 60, quer dizer que eu andei mais 10, e dá 80, né? Aí fui até a posição 50, andei mais 10, no caso dá 90, né? Aí andei mais 10, 100. Aí vim até a posição 30, que dá 110, ou seja, é 70 de ida mais 40 quilômetros de volta. Eu andei um total de 110 quilômetros. Isso geralmente é o que eu consigo andar, o máximo que eu consigo andar assim para chegar em casa de boa, tá bom? Então, ó, 110 quilômetros de bike. É exatamente, quase Iquité a Campina Grande. Tá? Então, existe, como vocês podem perceber, existe uma diferença entre deslocamento escalar, deslocamento escalar ou variação de espaço, né, que a gente fala, variação de espaço, e distância percorrida. A distância vai ser tudo, tá bom? E deslocamento escalar vai ser o ponto final menos o ponto inicial, tá bom? Então vamos continuar. A velocidade escalar média, tá? Ela vai ser dada, vai ser definida pela variação do espaço, tá? Pela, né? Pelo intervalo
de tempo, tá? Vai ser definida pela variação de espaço, pelo intervalo de tempo, né? Variação de espaço pelo intervalo de tempo, ok? Como assim, professor? Velocidade escalar média vai ser Vm delta S por delta T, tá? O quanto você se deslocou pela unidade de tempo, tá? O quanto você se deslocou pela unidade de tempo. Ou seja, é a posição final menos a posição inicial dividido por delta t, que é o tempo final menos o tempo inicial. O tempo final, não, TF menos T, tá? Velocidade escalar média vai ser definida por esta equação aí, ó, delta S sobre delta T. Você sempre vai ver nos livros aí essa definição, tá certo? Delta S sobre delta T. Imagine, olha só o que eu vou fazer aqui agora para vocês tentarem imaginar certas situações. Tá? Eu vou fazer aqui um gráfico. Esse gráfico vai representar a velocidade e esse aqui vai representar o tempo. Ó, esse gráfico vai representar a velocidade, tá? Eu vou colocar aqui em quilômetros por hora, ó, e aqui vai representar o tempo em horas. Quando você sai de casa, né, vamos colocar aqui valores, ó. Vamos colocar aqui valores. Aqui início é zero, né? Ó. Então aqui é 20, 40. Não, 20 não. 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Bom, à medida que você sai de casa, né, o carro do seu pai, o carro da sua mãe, ou você, imagine que você vai se deslocar a uma distância grande. Esse carro, ó, uma hora, quando ele vai partir do zero, né? A velocidade inicial é zero. Com o passar do tempo, essa velocidade aumenta. Vamos supor que esse carro atinja uma velocidade de 100 km por hora. Ó, velocidade equivalente a 100 km por hora. Ó, e o tempo vai passando aqui, o tempo. Tá? Vamos colocar aqui, o tempo vai passando. Conforme o tempo passa, a velocidade. Aí, ó, só que esse carro entra numa curva, aí ele diminui um pouco a velocidade. Aí, depois pega a reta novamente, o carro atinge, vamos supor que o carro atinge 120. Depois, né, o carro vai subir uma ladeira, o carro diminui para 60 km por hora. Depois aumenta novamente, e ele vai fazendo isso. A velocidade do carro durante um trajeto, ela nunca vai ser constante. Dificilmente um carro vai manter a mesma velocidade por um longo intervalo de tempo, tá? Dificilmente um carro vai manter essa velocidade por um intervalo de tempo. Qual é o conceito de velocidade média? Ó, isso aqui é velocidade instantânea. Vamos supor que no instante, vou até colocar esse tempo aqui, ó, 0,1 hora, aí 0,2, 0,3 horas, tá? Aqui 0,4, 0,5 hora, meia hora depois, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 hora, né? 1,0.
Então, com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo, essa velocidade vai oscilando. Uma hora o carro aumenta a velocidade, outra hora o carro diminui a velocidade, outra hora ele aumenta a velocidade. Cada ponto desse aqui é chamada velocidade instantânea. Nesse instante, 0,2, a velocidade é 80. Ó, Pierre usa o Strava, eu também uso o Strava, hein, Pierre? No instante 0,3, a velocidade é 120. No instante 0,5, a velocidade é 60. No instante 0,6, a velocidade é aproximadamente 70. E assim por diante. Ó. No instante 0,75, a velocidade é 140 km por hora. Isso são velocidades instantâneas. Tá? Quando eu vou falar em velocidade média, como se eu traçasse uma curva, uma reta assim, ó. Eu pego, ó, esses pontos máximos e os pontos mínimos e vou traçar uma reta mais ou menos como essa aqui, ó. É como se fosse a média das velocidades. Tá? Isso é minha velocidade média. É uma reta, ó, que corta os máximos e os mínimos, tá? É como se eu saísse do local inicial até o local final a uma velocidade constante, tá certo? É como se eu saísse do local inicial ao local final a uma velocidade constante. Novamente, ó, essa parte em preto é meu trajeto real. Uma hora a velocidade aumenta, uma hora a velocidade diminui, volta a aumentar, volta a diminuir, aumenta, diminui, aumenta e diminui. Isso é o nosso trajeto normal. Isso é você andando de bicicleta, isso é você andando de moto, isso é você andando de carro, etc. Quem pedala aqui já sabe que hora a gente aumenta a velocidade, hora a gente diminui, não é? E quem usa o Strava aqui, como o Pierre falou, o Strava vai lá no final dar uma média da velocidade, não é isso, Pierre? Ele dá uma média. A sua velocidade média foi tal. Essa Muito velocidade bem. média. Da velocidade média e velocidade máxima para lá. Exatamente. A velocidade máxima, no caso, seria aqui, ó. Voltei. 140, né? Ó, a velocidade máxima seria 140 aqui, ó. Como é? O que o senhor falou? Voltei agora. Voltou agora? Estava dando aula aqui, ó. Velocidade máxima, né? Sobre velocidade. A velocidade máxima e me deu aqui a velocidade mínima, tá? Eu tenho uma velocidade máxima e velocidade mínima. Como um aplicativo mesmo de quem pedala. Vamos supor que quem pedala tem um aplicativo, que esse aplicativo vai me dar a velocidade máxima, que foi 140 num carro. Aqui eu tô falando de um carro. A velocidade mínima, que foi 60, nesse caso aqui, tá bom? E qual seria a média? É uma média das velocidades. Eu vou tentar, ó, esticar essas curvas, né? Eu vou tentar fazer uma média ponderada entre os máximos e os mínimos, tá? Entre os máximos e os mínimos. Como é que isso vai acontecer? Né? Como é que isso vai acontecer? Ele vai fazer mais ou menos assim. Ó. Ele vai fazer mais ou menos assim. Imagina, eu vou trazendo o máximo da realidade para você, tá? Imagina, ó. Vou colocar isso em preto aqui, fica melhor visualizar. Ó. Ainda tá doendo, Lucas? Espaço em quilômetros. Caiu de bicicleta, foi, Lucas? Espaço em quilômetros. Agora eu vou mostrando aqui o espaço, tá bom? Posição 0. Posição 10. Posição 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. Tá bom?
Vou sair. Ó, e faz de conta que isso é uma pista. É uma rodovia, ó, 110. Ah, isso aqui é uma rodovia, uma rodovia, tá certo? Isso é a minha rodovia. Eu vou sair do quilômetro 10. Ó, eu vou pegar a minha bicicleta, ó. Vou pegar a minha bicicleta. Ok? E vou sair por aí pedalando. Tá bom? Vou pegar minha bicicleta, vou sair do quilômetro 10, vou sair daí por aí pedalando. Quando eu sair de casa, são 6 horas da manhã. Olha só que legal. Eu vou ter que dar um tempo inicial agora. Um tempo inicial. 6 horas da manhã. Tá? TI. Esse T ficou feio aqui para danado. Ó. Vou melhorar esse T aqui, que vai parecendo um símbolo egípcio. O cara não entende nada. TI. O tempo inicial são 6 horas. Tá bom? Aí vou sair pedalando, ó. Vou sair pedalando e pedalo até a posição 90. Pedalei até a posição 90. Ok? Pedalei até a posição 90. Cheguei aqui, parei um pouco, né? Beleza. E cheguei aqui, eram 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Olha só, eu saí de 6 horas da manhã e cheguei, eram 10 horas da manhã. Tá certo? Cheguei às 10 horas da manhã. Se você sai numa bicicleta, todo mundo aqui já pedalou, todo mundo já pedalou. Você consegue manter uma velocidade constante? Você consegue manter uma velocidade constante? Óbvio que não. Óbvio que não, né? Uma hora sua velocidade aumenta, uma hora diminui, um aumenta ou diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui. Claro, isso é óbvio. Só se for numa reta, né? E Só se assim, for numa reta, mas mesmo assim é difícil você manter a mesma velocidade, que você vai cansar um pouco, né? se for muito longo, Exatamente. Exatamente. Então, ó, essa média é isso aqui, ó. É você tentar, ó, fazer com que essa velocidade fosse reta ao mesmo tempo. Como é que eu calculo essa média? Eu vou fazer o seguinte, ó. V igual a delta S sobre delta T. Delta S vai ser sempre posição final. Delta T, né? Ou delta S é sempre posição final menos a posição inicial. Delta T é o tempo final menos o tempo inicial, tá? A posição final é, ó, quilômetro 90, tá bom? A posição inicial é quilômetro 10, né? O tempo final é o tempo que eu cheguei. É quanto? 10. O tempo inicial é 6, né? 6. Aí 90 menos 10 é 80. 80 o quê? 80 quilômetros. 10 menos 6 é 4. 4 o quê? 4 horas. Né? 80 dividido por 4 vai dar 20 quilômetros por hora. Então, mesmo que eu tenha, em alguns pontos, atingido aqui, ó, vamos supor que eu tenha atingido 30 quilômetros por hora. Aqui, 35 quilômetros por hora. Aí aqui, 40 quilômetros por hora, numa descida. Aqui, novamente 30 quilômetros por hora, né? Mas em muitas subidas eu vou atingir aqui, andar 10 quilômetros por hora. Tá?
Aqui eu vou andar a 7 km por hora, uma subida muito íngreme. Aqui eu vou andar a 15 km por hora. Tá bom? Então, tem horas que eu vou aumentar muito a velocidade, tem horas que eu vou diminuir muito a velocidade. Mas se eu pegar a posição final e a posição inicial, o tempo final e o tempo inicial, eu vou ter minha média. A minha média foi de 20 km por hora. É isso que um aplicativo, por exemplo, quem usa o aplicativo de Strava faz, é esse. Ele vai pegar os máximos e os mínimos e vai dar assim, ó, tu saiu daqui e percorreu 80 km. Tu gastou 4 horas, tua média é 20 km por hora. Se tu quiser melhorar a tua média, o que tu tem que fazer? Tu tem que pedalar mais rápido para chegar no menor intervalo de tempo. Né? Tu percorreu 80 km. Tu quer melhorar a tua média, tem que fazer um intervalo de tempo menor. Tem que fazer isso em 3 horas. Porque eu dividindo 80 por 3 vai dar 20 e alguma coisa. Né? 27. Eu vou aumentar a minha média se eu andar a mesma distância num curto intervalo de tempo. Tá? A mesma distância num curto intervalo de tempo. Isso é velocidade escalar média. Tá? Então, sempre que a gente trata, né, de velocidade escalar média, vai ser sempre o quê? O quanto você andou dividido pelo intervalo de tempo. Tá certo? Se você vai daqui para Campina Grande, de Cuité a Campina Grande, e se deslocou de Cuité, vamos supor, de Cuité a Campina Grande. Igor falou mais ou menos 110 quilômetros, né, Igor? Vamos supor que seja 110 de Cuité para Campina Grande, ó. Vamos colocar aqui. Eu gosto de representar com as retas, tá bom? Vou colocar aqui, ó, Cuité, né? Cuité. Campina Grande vai ter uns prédiozinhos maior aqui, né? Já tem uns prédiozinhos maior. Cidadezinha maior, né? Pronto. Campina Grande. Isso. A distância de Cuité para Campina Grande é 110 quilômetros. A distância é padrão. 110 quilômetros. Ok? Você vai precisar se deslocar 110 quilômetros. Se você sai, geralmente um carro vai gastar 2 horas daqui para Campina Grande. Então, se você sai de 8 horas da manhã, se você sai de 8 horas da manhã e chega lá de 10 horas da manhã, qual foi sua velocidade média? Velocidade média, ó, delta S sobre delta T. Delta S é o meu deslocamento. Se eu sair de Cuité, colocar como início 0 e Campina Grande 110, né, o deslocamento foi 110 km. 110 km. O meu intervalo de tempo vai ser, ó, de 8 horas às 10, né? De 8 às 10, ou seja, 2 horas de intervalo de tempo, né? Então, ó, 110 dividido por 2 dá 55 quilômetros por hora. Você anda devagar. Então, horas você aumenta muito a velocidade, horas você diminui muito a velocidade. Mas essa média, se você saísse aqui, ó, colocasse... se você se deslocasse numa reta a uma velocidade constante de 55 km por hora, relativamente devagar, né? Ó. Vamos supor que você sentasse aqui num trilho, um teleférico daquele lá, teleférico e saísse constante, ó, 55 km por hora. E o cara saísse num carro aqui. O cara saísse num carro, a hora o cara acelera, a hora o carro passa de 110, vai para 80, vai para 90, vai para 70, na cidade, baixa velocidade, vocês iam chegar exatamente igual, porque
a média do carro ia ser exatamente como se você fosse uma velocidade constante de 55 km por hora. Tá? Ok? Essa é o conceito de média. Tá bom, gente? Mais ou menos assim, eu espero que vocês tenham entendido esse conceito de média, né? Uma média vai ser realmente a média entre as máximas e as mínimas, né? Se você tentar aumentar as mínimas, você tem que baixar as máximas, né? Até para chegar a essa reta, né? Então seria isso, mais ou menos isso aí. Ok? Mais ou menos entendido? Ótimo. Ó, Igor tá dando umas dicas aí de pedalada também. É mais interessante você na bicicleta manter uma velocidade constante do que ir acelerando e desacelerando, né? Igor tem cara de quem é ciclista também. Vamos lá. Unidades de velocidade. Unidades de velocidade. Unidades de velocidade, tá? A unidade padrão, a unidade de distância no sistema internacional, a unidade de distância no sistema internacional, que eu vou colocar SI, tá? É o metro. É o metro. Representado pela letra M. Tá bom? A unidade de distância no sistema internacional de unidade é o metro. Representado pela letra M. A unidade de tempo no sistema internacional, no SI, é o segundo. Tá, gente? Então, ó, unidade padrão de distância, metro. Ah, professor, não é o quilômetro, não, ó. Quilômetro é um prefixo quilômetro, ou seja, esse quilo significa 1000. Então, é 1000 metros. A unidade padrão é metros, tá? Não é centímetro, não. Centi é um prefixo. Então, centímetro. Então, a unidade padrão vai ser sempre o metro, ok? Para a distância, a unidade padrão é o metro. Para o tempo, é o segundo. Tá bom? Nesse caso, ó, a unidade de velocidade no SI não é distância por tempo, então vai ser o quê, ó? Metro, no SI é o metro por segundo. Vai ser assim, ó. Metro por segundo, tá? A unidade padrão para a velocidade é metro por segundo. Metro por segundo. A unidade padrão para a velocidade vai ser o metro por segundo, tá certo? Padrão, metro por segundo. Ah, professor, mas a gente não fala em metros por segundo, a gente fala em quilômetros por hora, a gente fala em quilômetros por segundo. Por exemplo, a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. A gente dificilmente vai falar por segundo. Dificilmente a gente vai falar metros por segundo.
Em alguns casos, a gente pode perfeitamente calcular a velocidade em metros, em quilômetros por hora, não existe problema. A luz é mais rápida que o som? Muito mais rápida que o som. A velocidade do som é aproximadamente 340, se eu não estou enganado, metros por segundo. A velocidade da luz é 3. Olha só peraí, a comparação. Velocidade do som. 340 metros por segundo, aproximadamente. Tá? Velocidade da luz. Luz. 300 milhões de metros por segundo. Eu vou até fazer uma comparação. 300 milhões dividido por 340. 882 vezes mais rápido que o som. Por isso, quando você vê, escuta, enxerga um raio, na verdade, né? Com um pedacinho de tempo é que você vai escutar o som, né? Porque a luz é muito mais rápida do que o som. Quando cai um raio, você vai escutar o som, você vai ver a luz, com um intervalo de tempo após você vai escutar o som do trovão. Tá? 882 vezes mais rápido do que o som. Não é legal isso? Aí, ó, uma curiosidade que Igor falou. Deixa eu ler aqui que eu peguei aqui por longe. Em um segundo, a luz dá aproximadamente 7 voltas e meia à circunferência da Terra. Conversa de muito alto nível. Mas vocês estão perfeitamente aí, ó, acompanhando nossa conversa. Ok? De velocidade vai ser o metro por segundo, tá? Às vezes vai ser preciso transformação de outras unidades para um metro por segundo. Tá? Transformação de outras unidades para metros por segundo. Por exemplo, 1 quilômetro. 1 quilômetro por hora equivale a quantos metros por segundo? 1 quilômetro por hora equivale a quantos metros por segundo? Vamos lá. 1 quilômetro tem quantos metros? 1 quilômetro. 1000 metros. 1000 metros. 1000 metros, muito bem, muito bem. Então, ó, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Tá certo? 1 hora tem quantos segundos? Vocês sabem dizer? Quantos segundos tem em 1 hora? O professor complicou. 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. 60 minutos. 1 minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Então você vai multiplicar. Ó. 1 vezes 60 minutos dá 60. Vezes 60 segundos dá 3.600. Então, 3.600 metros por 1.000 metros por 3.600 segundos. Aí eu posso cortar um zero em cima, ó, um zero embaixo. Corto um zero em cima, corto um zero embaixo, corto mais um zero em cima e coloco uma vírgula aqui. Vai ficar assim, ó. 1 sobre 3,6 metros por segundo. Já o senhor fez aqui, professor? Significa dizer o seguinte, ó. Significa dizer o seguinte. Sempre que eu queira transformar qualquer valor em quilômetro por hora
para metro por segundo, tá? Ó. Sempre que eu queira transformar de quilômetro por hora para metros por segundo, basta eu dividir por 3,6. Tá? Ó. Divido o valor por 3,6. Tá? Sempre que eu queira encontrar um valor em quilômetro por hora para metros por segundo, basta eu dividir por 3,6. E sempre que eu queira de metros por segundo para quilômetro por hora, né? Fazer o inverso, basta eu multiplica por 3,6. Tá? Multiplica por 3,6. Por exemplo, um carro que vai a 72 km por hora. Ele vai se deslocando quantos metros por segundo? Um carro vai a 72 km por hora. Ele desloca-se a quantos metros por segundo? Né? O que eu faço? Divido 72 por 3,6. Ó. Só dividir 72 dividido por 3,6, que me dá 20 metros por segundo. Tá? E um carro que vai a 20 metros por segundo, vai a quantos quilômetros por hora? Só multiplicar por 3,6, que dá 72. Tá? Então, isso significa dizer o seguinte, ó, se um carro vai em uma rodovia a 72 quilômetros por hora, a cada segundo ele desloca-se 20 metros. Passou um segundo, 20 metros. Mais um segundo, 20 metros. Mais um segundo, 20 metros. Mais um segundo, 20 metros. Então, ele vai, a cada segundo que passa, ele vai andando 20 metros. Isso significa dizer que ele vai a 72 km por hora. Professor, para que a gente vai fazer isso? Porque no futuro a gente vai precisar fazer algumas conversões de quilômetro por hora. Posso sim. Ó, vamos lá. 1 km por hora, 1 km é 1.000 metros. Eu vou explicar tudo, tá? 1 km é 1.000 metros. 1 hora é 3.600 segundos, tá? Aqui em cima tem 3 zeros. Eu posso cortar esses 3 zeros e cortar esses 2 zeros aqui embaixo e colocar uma vírgula assim. Vai ficar 1 sobre 30, 1 sobre 3,6 metros por segundo. Aqui, ó. Significa dizer que toda vez que eu queira passar qualquer unidade que esteja em quilômetro por hora para metros por segundo, eu divido esse valor por 3,6. Toda vez que eu queira encontrar um valor que esteja em metros por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Aí eu fiz um exemplo. Um carro, eu vou num carro e o meu velocímetro, né, vai mostrando que eu estou a 72 km por hora. O velocímetro de um carro dá quilômetro por hora, não é? Significa dizer que se meu carro está a 72 km por hora, ele se desloca 20 metros a cada segundo. Diz assim, ó. 1 segundo, ele anda 20 metros. Mais 1 segundo, 20 metros. Mais 1 segundo, 20 metros. Mais 1 segundo, 20 metros. Ou seja, ó, em 4 segundos, ele andou 80 metros. Tá? Então, imagina o seguinte, olha que legal isso aqui. Ó. Imagina, vamos lá. Vamos fazer aqui ó, uma comparação com o nosso dia a dia. Vou tentar desenhar aqui um veículo. Vou tentar desenhar aqui um Fusquinha.
Meu Fusquinha vai se deslocando aqui, ó. Vai em uma rodovia. Eu gosto de dar esses exemplos porque a gente leva para o, às vezes leva para o cotidiano da pessoa, tá certo? Vamos dizer que o Fusquinha vai a 100 quilômetros por hora. Eu vou do Fusquinha a 100 quilômetros por hora. Ok? Cem quilômetros por hora. Fusquinha brabo aí, ó. Heavy, né? O Heavy. O Heavy era o quê? Que número era? 53, era? Acho que é 53, alguma coisa assim. Fusca venenoso. Bom, aí, nesse Fusquinha tem um toca-CD, né? Um aparelho de som. Tem um aparelho de som. Tem um aparelho de som. O cara, ele vai a 100 quilômetros por hora. Olha só que legal. O cara vai a 100 quilômetros por hora e ele vai se distrair 3 segundos. 3 segundos. Procurando uma música no toca-CD. Olha só, ele vai a 3. Olha só. Ele vai a 100 quilômetros por hora e vai se distrair 3 segundos procurando uma música no toca-CD do carro. A 100 metros de distância, a 100 metros de distância, aparece um cachorro aqui, ó, na pista. Na hora que o cara baixou a cabeça e o cachorro apareceu lá, o cachorro começou a atravessar a pista. E o cara não viu o cachorro. Aí ele vai demorar 3 segundos distraído. Aí a pergunta é, ele vai atropelar o cachorro ou não? Vamos supor que se ele vê o cachorro a tempo, ele vai conseguir desviar. Ele matou o cachorro ou não? Se Pode não ele ter conseguir matado, mas ele morreu. Se ele conseguir enxergar o cachorro a tempo, né, após 3 segundos, ele consegue desviar do cachorro. Vamos colocar assim, se ele voltar a cabeça normal, ele consegue desviar do cachorro, ele vai ser rápido e desviar do cachorro. Aí ele matou ou não? Professor, como é que eu faço isso? Primeiramente, ó, o tempo que ele leva, né, baixando a cabeça é 3 segundos. Então eu tenho que passar essa unidade de velocidade aí para metros por segundo. Vocês se lembram como é que eu passo de quilômetro por hora para metros por segundo? Lembram? Como é que faz de quilômetro por hora para metros por segundo? Alguém está lembrado aí? O que eu tenho que fazer? O negócio lá do 1 sobre 3,6. Sobre. Exato. Só dividir por 3,6, tá bom? Divide, ó. Muito bem. Divide por 3,6. 100 dividido por 3,6. 100 dividido por... Eu estou com a calculadora aqui filando que vai mais rápido. Dá 27,7. 27,8. 27,8 metros por segundo. Isso quer dizer, ó, que ele vai andar, ó, em 3 segundos ele andou 27,8. 2 segundos mais 27,8 mais 1 segundo, 27,8. Ó, 1 segundo, ó, 2 segundos, 3 segundos.
Somando tudo aí, ó. 3 vezes 27,8 dá 83,4 metros. Aí ele levantou a cabeça. Aí o cachorro estava quanto? Ó? O cachorro estava a uma distância de 16,6 metros. Aí ele livrou o cachorro. O cachorro não morreu. Se ele se distraísse mais um segundo, se fosse 4 segundos, o que é que aconteceria? O cachorro tinha morrido, né? Então, ó, às vezes, essas coisinhas bestas assim, né, você nem leva para o nosso dia a dia, mas imagine que você vai em um carro a 100 km por hora e você se distrai com a conversa, olhando para um lado, olhando no celular, você vai olhar uma mensagem no celular durante 4 segundos, né? Durante 4 segundos, e se fosse nessa configuração, se fosse uma pessoa, uma criança, por exemplo, né? Se você se distraísse por 4 segundos a 100 km por hora, com certeza você atropelaria a criança e nem veria que você bateu, né? Se fosse 4 segundos, né? Você andaria o quê? Mais 27 aqui, ó, 27,8. 27,8, 27,8 vezes 4 dá 111 metros. Você andaria 111 metros sem enxergar o que tinha na frente. E se uma criança atravessasse a 100 metros, você atropelaria essa criança e você nem enxergaria o que você atropelou. Entenderam? Então, isso aqui, a gente pode levar para o nosso dia a dia como essa causa, né? Uma vez um rapaz bateu no meu carro. O cara vinha de moto. Eu vinha na pista, né, ali perto de Biléu, e parei na faixa de pedestre. Parei na faixa de pedestre para uns pedestres atravessarem. O cara de moto vinha olhando para o lado, ele olhou para frente e o carro ia em movimento. Né? O carro ia em movimento. Aí ele ficou olhando de lado. Enquanto ele olhava de lado, eu parei na faixa de pedestre. Quando o cara voltou à vista, já tinha batido no meu carro. Aí bateu e machucou-se bastante. Tá? Então, por isso que é importante ter essa atenção no trânsito, não se desligar, porque ó, esses cálculos aí servem para mostrar, o cara bateu na traseira do carro e entrou pelo para-brisa traseiro, era um paliozinho que eu tinha, a cabeça do cara entrou para dentro do para-brisa, mas só teve, assim, escoriações, né? Arranhou-se bastante. Ok. Legal. Nós estamos a... Que hora é essa? 10 horas e 51 minutos. Temos mais alguns instantes aí para nós resolver alguns exemplos. Tá bom, pessoal? Olha só. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Então, hoje a gente viu, né, até agora nós vimos o conceito de variação de espaço. Variação de espaço. Vimos o conceito de distância percorrida, né, a distância percorrida, ok? Começamos a ver o conceito de velocidade escalar média, né, que é definido pela variação do espaço. A definição vai ser variação de espaço pelo intervalo de tempo, né, ΔS sobre ΔT. Vimos que a velocidade média é uma média das velocidades, vamos ter sempre velocidades máximas e mínimas. A média é como se fosse uma velocidade constante, né, do começo ao fim. Fizemos aí um exemplo, né, de como calcular a velocidade média. Fizemos outro exemplo aí de como calcular a velocidade média, né, na distância de Cuité a Campina Grande. Se é de 110 km e você faz isso em 2 horas, você anda uma velocidade média de 55 km por hora. Tá? Vimos que a unidade de distância é o metro. A unidade de tempo
é o segundo, né? Então, a velocidade é 1 metro por segundo. Então, como transformar de quilômetro por hora para metros por segundo? Basta dividir por 3,6. Como transformar de metros por segundo para quilômetros por hora? Basta multiplicar por 3,6. Tá certo? Vamos fazer aqui alguns exemplos. Exemplos. Ainda relacionados às aulas anteriores. 2 exemplos relacionados às aulas anteriores. Que, na verdade, isso aqui era para ter feito em casa. Não, Precisa escrever? não precisa não. Eu vou mandar isso em PDF para vocês. Tá bom? E não se preocupe, quando começar a plataforma estiver funcionando, eu já coloquei esse material todo lá na plataforma também para vocês. Tá bom? Então, a respeito da ideia de referencial, marque a alternativa correta. Né? A respeito de referencial, marque a alternativa correta. Diz assim, ó, o Sol, por ter uma massa correspondente a 98% de toda a massa do sistema solar, deve ser considerado referencial para qualquer fenômeno. Isto é errado, tá? O Sol não pode ser considerado referencial para qualquer fenômeno, não. A gente pode adotar qualquer referencial. B. Os fenômenos podem sempre ser analisados a partir de um referencial parado. Devem ser representados? Não. Eles podem ser representados também por referenciais em movimento. Tá certo? Então, esse devem aí é que está errado. Referencial é o corpo em movimento retilíneo uniforme a partir do qual se analisa os movimentos. Nem sempre em movimento, ele pode estar em repouso também. Tá? Então, também essa C está errada. Referencial é o corpo a partir do qual os fenômenos são analisados? Correto. O referencial é um corpo a partir do qual os fenômenos são analisados. Tá? Essa letra E diz assim, o movimento e repouso são absolutos e não dependem de um referencial. Claro que depende de um referencial. Tá? Então, isso aí ó, é a letra D. Só isso aqui é relacionado à aula passada, tá bom? Diz assim, ó, imagine um paraquedista saltar de uma aeronave que esse movimento é uma trajetória retilínea, horizontal e para a direita. A aeronave vai numa trajetória retilínea e para a direita, né? E um paraquedista salta daqui, ó. Saltou o paraquedista. Que esse movimento é a trajetória retilínea, horizontal e para a direita. Ao saltar e deixar o movimento acontecer naturalmente, qual será a trajetória do paraquedista até chegar ao chão? Na verdade, né? Se o avião está em movimento, o paraquedista está dentro do avião e também está em movimento. Ao saltar, o paraquedista ele vai fazer ó, naturalmente esse movimento. Ó. Só que ele vai ser acelerado para baixo, então ele vai fazer este movimento. Naturalmente ele fará esse movimento. Tá? Então, a trajetória do paraquedista será uma curva, né, ó, para uma curva, para baixo e para a direita, né? Porque o avião ó, vai continuar se deslocando aqui, ó, o avião vai continuar se deslocando, né? Só que o paraquedista ele vai ser o quê? Acelerado pela força gravitacional para baixo. Então a tendência é que ele faça uma curva para baixo e para a direita, tá? Então a letra E. Relacionada à aula de hoje, vamos lá, ó. Transforme as unidades de medida de velocidade. Aí, ó. Quando eu quero transformar quilômetro por hora em metros por segundo, o que é que eu preciso fazer? Quilômetro por hora para metros por segundo ou metro por segundo para quilômetro por hora, ó. Seria vezes, né? Vezes Isso. Muito Não, bem, cara. Peraí, seria Vezes quanto? vezes 3,6? Isso, muito bem. Exatamente. Dividido por 3,6
E aqui multiplicado por 3,6. Então, se eu quero passar de metros por segundo para quilômetro por hora, ó, vezes 3,6. 36 vezes 3,6, 129, ó, 129,6 quilômetros por hora. Se eu quero transformar 5 km por hora em metros por segundo, o que eu faço? Divido, professor. Divido por 3,6. Isso vai me dar 5 dividido